E aí, jovinhos, vamos então para a nossa terceira semana, né? Nosso quinto e sexto encontro aqui, agora nessa segunda e nesta quarta. Então agora vamos falar da função do segundo grau. Nossas duas primeiras semanas falamos da função do primeiro, que era uma muito importante. Agora do segundo, outra que é famosíssima, né, na matemática, tem muitas aplicações aí na física. Então, como é que é a função do segundo grau, né? Nosso primeiro passo é sempre reconhecer o negócio que está olhando para a gente, né? Então, é uma função de R em R com essa forma aqui, um número que multiplica x ao quadrado, um número que multiplica x e um número sozinho. Só lembrando, né, que o primeiro desses caras a gente chama de domínio e o segundo deles é o contradomínio, né? Um deles é o conjunto de partida, digamos assim, que são os elementos que a gente joga dentro da função para poder calcular, e esses elementos irão se relacionar com alguém lá no outro conjunto, o conjunto de chegada, que é o contradomínio, né? E aí isso aqui é a nossa lei de formação. Então só um detalhe, né? Lembre-se que lá na reta a gente dizia que a função do primeiro grau ela era da forma ax mais b. Né? Então aqui também aparece a letra A, também aparece a letra B. Não vá se confundir com isso, por favor. A ideia que a gente tem é o número que multiplica o x de maior expoente a gente chama de A. O número que multiplica o x com o segundo maior expoente a gente chama de B. O número que multiplica o x com o terceiro maior expoente a gente chama de C. E assim vai indo, né? Então, na reta, como só tinha x elevado a 1 e uma pessoa sozinha, que é como se fosse um x elevado a 0, né? Porque x elevado a 0 é 1, desde que esse x não vale a 0, claro. A gente só imagina assim para fazer mais sentido, né? Então a gente diz que o A é quem multiplica o x e B é quem está sozinho. Mas agora na parábola a gente diz que o A é quem multiplica o x ao quadrado, o B é quem multiplica o x e o C é quem está sozinho, né? Então não vai se confundir aí com quem é A na reta e quem é A na parábola, ou quem é B na reta, quem é B na parábola. São coisas diferentes, tá? Dado a cara diferente que cada uma delas tem. Então, nosso primeiro passo é reconhecer esse A, esse B e esse C, que está na nossa frente na parábola. Então, nesse primeiro exemplozinho aqui, vocês perguntam, quem está multiplicando x ao quadrado é 2, né? Quem está multiplicando x elevado a 1, que é o meu B, vale menos 3, né? Que é esse segundo termo aqui. E quem está sozinho é o 5. Já no exemplo de baixo, eu propositalmente escrevi assim, né? Meio estranho, porque o nosso A ele vale menos 1, né? No exemplo de baixo. Veja que as coisas não precisam estar na ordem certinho, né? Não precisa sempre começar com x ao quadrado, depois x, depois o cara só, não. Pode estar organizado de outra forma que não muda, tá? Então o meu A seria menos 1, que é quem multiplica o x ao quadrado. O meu B seria 5, que é quem multiplica o x. E o meu C é 0. Né? O meu C é 0, que não está aparecendo nada aqui, né? Então a gente imagina que tem um mais 0 aqui, né? Então o nosso C é 0. Então, esse é o primeiro passo, né? O feijão com arroz, só mesmo ver a cara da parábola, reconhecer quem é A, quem é B e quem é C. E isso tudo, né, para nos levar para uma coisa muito mais importante, que é a equação do segundo grau, né? Que é quando a gente tem uma igualdade com uma variável e essa variável está elevada ao quadrado, né? O maior expoente dela é 2. Então, como que a gente descobre qual é o valor que eu jogo aqui dentro e essa igualdade é verdadeira, né? Esse valor que a gente joga aqui dentro, a igualdade é verdadeira, a gente chama de raiz, né? A raiz da equação. E lá nas funções é o valor que a gente joga na função para que a resposta dê 0, né? Então, como é que a gente faz isso aqui? Não sei se você já observou, né? Mas se isso fosse uma equação do primeiro grau, era muito tranquilo resolver uma equação do primeiro grau, onde a maior variável é 1. Você só precisa isolar o x. Né? O menos 6 passa para o outro lado, fica mais 6, o 2 vai dividindo, e aí você descobre qual é a resposta. Mas quando é uma coisa do segundo grau, isolar esse x não é tão fácil. Né? Então aqui tem a nossa clássica teorema de Bhaskara, né? Essa formulazinha de Bhaskara que a gente aprende na oitava série, né? Pelo menos foi onde eu aprendi, que hoje é o nono ano. Normalmente isso aqui é um grande choque lá na escola, né? Então a gente descobre que tem dois valores que satisfazem isso aqui, né? Um dos valores é calculado como sendo menos b mais a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2a, né? E normalmente a gente chama isso aqui de x1,
porque são duas possíveis respostas, né? E a outra possível resposta a gente chama de x2, né? E esse x2 ele muda o sinalzinho aqui, né? Então o nosso x2 vai ser menos b menos a raiz de b ao quadrado sobre de b ao quadrado menos 4c e todo mundo sobre 2a. Lembrando que esse tal de b ao quadrado menos 4ac é o discriminante, né? O que chamamos de delta, tá bom? Então, por isso que a gente lembra, né, do menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, são esses dois valores aí que eu vou jogar nessa equação e a resposta vai dar uma igualdade válida. Então, a gente reconhece, né, primeiro quem são esses caras. Nesse nosso exemplo, o a é igual a 1, o b é igual a menos 5 e o meu c é igual a 6, né? E a gente joga a nossa formulinha. Então, primeiro a gente descobre quem é o nosso delta, né? Então, o nosso delta é b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado. Veja que é todo o menos 5 que está elevado ao quadrado, né? Porque é todo o b ao quadrado. Portanto, se o b tem algum sinal de negativo, vai junto no meio da conta, tá? Então, fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Então, menos 5 ao quadrado vai dar 25, porque o menos está dentro do parêntese, né? Se tivesse só assim, menos 5 ao quadrado, isso aqui seria menos 25. Porque quando a gente só escreve assim o menos solto, a gente entende que ele não está sendo elevado ao quadrado, tá? Mas quando a gente escreve assim, com um parêntese, entendemos que o menos está dentro do quadrado e ele vai ser elevado ao quadrado junto. Aí ficaria mais, né? E aqui, menos 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. Portanto, o meu delta é igual a 1. Descobrindo meu delta, a gente joga na outra parte, né, para descobrir o x1 e o x2. Então, essas minhas raízes aí serão menos b, então vai ser menos 5, mais ou menos, né, porque uma é mais, outra é menos, a raiz de 1, todo mundo dividido por 2 vezes a, que é 1 também. Então, significa que essas minhas raízes vão ser menos com menos vai dar mais, né? Então vai ser 5, mais ou menos a raiz de 1 é 1 mesmo, porque 1 ao quadrado é 1, dividido por 2. Então eu tenho duas opções aqui, né? Normalmente a gente chama elas de x1 e x2, ou x' e x2', né? Não tem problema. Então, uma delas vai ser quando eu uso mais, 5 mais 1 é 6, né? Dividido por 2, 3. E a outra delas é quando eu uso o menos. Então, faz 5 menos 1, que é 4, dividido por 2, 2. Então, significa que esses dois valores aqui, x igual a 3 e x igual a 2, são as raízes dessa equação. Ou seja, os valores que eu jogo aí dentro. E essa igualdade vai ser verdadeira, né? Então, realmente, se eu jogar 2 aqui no lugar desse x, vai dar 0 a resposta. Se eu jogar 3 no lugar desse x, também vai dar 0 a resposta. Então esse aqui é o nosso primeiro contato feijão com arroz. Normalmente esse primeiro vídeo é o que a galera mais lembra da escola, né? O pessoal lembra bem aí do Bhaskara, né? O menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a e o delta sendo b ao quadrado menos 4ac. Então esse daqui é o feijão com arroz, mas agora a gente vai ver a soma e produto, né? Tentar resolver por outro método. Lembrando, né, que esse primeiro contato com a parábola, com a função do segundo grau, né? Que daqui a pouco a gente vai ver que é uma parábola, ele ainda não vai ter muita cara de vestibular, né? Porque a gente está nessa parte mais teórica, dando os primeiros passos, mas aí depois o assunto fica mais encorpado. E aí tem mais aplicações e os enunciados de vestibular vão ficando mais ricos. Só que nesse primeiro momento aqui, provavelmente nessa nossa lista de segunda, vão ser ainda questões mais estilo de livro, né? Questões assim mais de repetir mesmo, para que a gente primeiro entenda o negócio para depois ir para as ideias de vestibular. Então vamos seguir agora para a soma e produto das raízes.